Nós vamos dar continuidade ao ensino, ou melhor, ao estudo da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, lá no capítulo 3, 2 Timóteo 3, ele escreveu assim, 16 e 17. Toda Escritura é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. E é importante saber que quando o apóstolo escreveu esse texto, ele estava falando só da Torá e da Taná, que são os 5 primeiros livros, e a Taná, que são os demais livros até Malaquias, porque já estava formado o cânon da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, aqui é genérico, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vocês já entenderam a profundidade desse versículo 16? Que está de acordo com as palavras de Jesus, que disse para os fariseus, conhecedores das Escrituras, que disse para os escribas, conhecedores das Escrituras, que disse para os anciãos, conhecedores das Escrituras, que disse para os saduceus, conhecedores das Escrituras, que disse para os fariseus, conhecedores das Escrituras, que vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E agora, a Bíblia tem um alvo, um objetivo, ela foi escrita, ela foi dada por Deus com um objetivo. Aliás, um não. Vários objetivos. Primeiro fala da sua autenticidade, que é inspirada por Deus. Esta inspiração não se encontra paralelo no idioma humano, no linguajar humano. A inspiração de Deus está para os homens como o céu está da terra. É uma inspiração especial, única. Aliás, falar em inspiração de Deus é até uma redundância.
Porque Deus, tudo que Ele diz que Ele faz, é pela sua própria natureza inspirada. Então aqui nós temos uma autenticidade. Toda a Escritura. Agora, nós lendo esse texto, 2000 anos depois, nós podemos acrescentar a essa Escritura o cânon completo da Bíblia, o conjunto de livros da Bíblia. Toda ela, Gênesis a Apocalipse. Agora ela é inspirada. Essa palavra, ela tem efeito retroativo. Porque Deus tinha em mente os 66 livros, que para chegar nesse número de 66, se passaram 15 séculos. Passou pelo crivo do Espírito Santo, passou pelo crivo da igreja, para que cada livro chegasse aqui. Na época que foi escrito, por exemplo, o livro de Marcos, que é chamado de proto-evangelho, já existia muita literatura apócrifa, querendo ganhar espaço no cânon da Bíblia. Quando João escreveu o Apocalipse, já havia uma literatura apocalíptica, com pseudônimos, usando o nome de Moisés, o nome de Elias, o nome de Esté, o nome de tantos outros personagens da Bíblia, para ganhar credibilidade. Sabe aquele negócio? Eu vou abrir uma igreja e vou colocar a Assembleia de Deus, porque na mente popular a Assembleia de Deus é uma igreja histórica, é uma igreja que tem 120 anos, tem base, tem doutrina, tem ensinamentos, tem ética, tem segurança. Você tem segurança. Não tem uma pessoa que é o dono da igreja. A igreja é maior do que os obreiros, a igreja é maior do que todo mundo. A igreja é maior porque ela vem de Deus. Os homens são administradores da igreja. Então, quando foi escrito esses livros, que chegou para nós prontinho, a gente não tem noção de como foi esse processo de chegar até nós. Nós temos algumas versões da Bíblia que não tem capítulo, não tem capítulo e não tem versículo. Já leram uma versão assim da Bíblia? Tente ler uma versão assim da Bíblia. Não tem capítulo, não tem versículo, não tem essas palavrinhas que a gente tem aqui, ó, o comando de um soldado de Cristo. Paulo falando sobre a carreira, sobre o soldado. Não tem esses títulos para nos sugestionar o assunto. É direto, a palavra é direta, vem direto. Começa Gênesis capítulo, vamos dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra, e termina na história de Abraão, depois inicia, não tem um preâmbulo e não tem um epílogo. Hoje eu estou gastando demais. Nossa, não sei de onde eu estou tirando essas palavras tudo. Não tem. Antes era um manuscrito, um papiro, um pergaminho, aonde os escribas, onde os sacerdotes, levitas, escreviam e guardavam em vasos de barro, escondiam, e nos serviços do templo, nas festas, eles liam esses textos nas ocasiões
oportunas, esses textos, essas passagens específicas, chamava-se de paraxá, quer dizer, a porção da palavra. Aí o apóstolo Paulo, que foi um doutor entre os fariseus, que conhecia tinha todo esse conhecimento, ele vem agora sendo usado pelo Espírito Santo e diz: olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Se o texto parasse aí, já estava de bom tamanho, não precisava mais nada. Eu posso escrever um sermão, você pode escrever um livro, você pode escrever uma revista da escola dominical, você pode escrever qualquer coisa, e você se sentir inspirado e começar a escrever. Essa inspiração não é a que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus. Você não está inspirado, você está iluminado. Quando Michelangelo começou a pintar a Capela de Sistina, ele estava iluminado. Deus deu um dom para ele, começou a pintar. No momento de iluminação, passa aquele momento, ele fica normal, que nem outras pessoas. E assim em todas as áreas, em todas as artes, em todos o conhecimento humano, médico, quando ele, que é vocacionado, porque tem médico que não é vocacionado, tem médico que vai lá porque o pai é rico, pode pagar 7 mil reais, 10 mil reais por mês, uma faculdade, e ele quer um título, mas ele não precisa daquele negócio de médico. Mas tem o outro que foi vocacionado, que veio da roça, ou que veio lá não sei de onde, ou que veio lá da comunidade, ou que veio não sei de onde, que tem que vender bombom no farol para poder estudar, e tem que pedir ajuda de um e ajuda de outro. Para comprar um livro é uma dificuldade, para ter um computador bom, para fazer pesquisa é outra dificuldade. Esse foi vocacionado, quando ele coloca a mão, quando ele entra na sala de cirurgia para fazer uma cirurgia, ele está ali iluminado por Deus, ele tem vocação. O pastor, também. Porque tem o tocador de piano e tem o pianista. Vocês estão entendendo o que estou falando? Tem o cara que faz barulho no piano, mas tem o cara que é pianista, tipo José, como é que chama? José, aquele que sofreu um acidente da mão, José Carlos, o cara toca, tem um dom. Eu brinco com os irmãos, digo assim, na próxima encarnação eu quero tocar que nem ele. Próximo, que não vai ter, né? Nós vamos para a glória, não vai ter mais nada. Não vai ter nada. Entendeu? A mesma coisa são os pastores. Tem pastor e tem pastor. Tem o cara que eu não chamo de pastor, não tenho respeito por esse indivíduo. Que entendeu? Alguém diz para ele assim: você fala bem, rapaz, você podia abrir uma igreja. E ele vai lá na onda do outro e abre mesmo. E fica todo cheio. Está pensando que é brincadeira isso aí? Não, isso é coisa séria. Coisa séria. Tem o vocacionado e tem o cara que se ofereceu. Porque hoje o emprego está difícil, tal, essas coisas todas. Eu não fui a vida inteira pastor. Os que estão aqui, que são pastores, ainda trabalham, todo mundo trabalha aqui. Ó. Eu já fiz minha contribuição para o país. Eu já trabalhei 25 anos. Eu bato no peito, eu trabalhei 25 anos. Então eu não caí de paraquedas aqui não.
Além disso, eu trabalhei, além disso, eu fui vocacionado, além disso, eu fui chamado. Eu posso falar de mim, posso falar dos outros. Eu estou aqui porque Deus quer. Acabou. O que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Mas não é esse o caso aqui. Não é esse o caso. Vamos falar da palavra aqui. Aí o texto diz assim: a palavra de Deus é útil. Para quê? Para o, repita comigo, para o, fale mais uma vez, para o ensino. O que é ensino? Vocês que frequentam a escola, que já formaram, que estão estudando, sabem o que é ensino. Para ensino. Ensina aquilo que traz conhecimento para a vida. Ensino é aquilo que te mostra o que é ético, o que é moral. Ensino te dá conhecimento. A palavra de Deus é útil para o ensino. Mas normalmente nós usamos a palavra como devocional. É boa também. É porque às vezes a gente está perturbado da cabeça. Isso não é coisa só de vocês, nós também. Fica perturbado da cabeça, lê um versículozinho. Esses tempos atrás eu falei, eu estou numa leitura da Bíblia de uma forma diferente esse ano. E já li o Pentateuco, já li os poéticos. Agora eu estou lendo os evangelhos. E eu estou no propósito de ler todo dia. Aí um dia desse, eu estava com muito sono. Já tinha ficado umas 2 horas na televisão. Falei, acho que eu vou dormir. Vou dormir. Não consegui dormir, tive que levantar. E ler pelo menos um capítulo. Quem manda fazer propósito? Vai fazer propósito. Tem que ler um texto. Tem que ler. Como é que nós vamos ensinar se nós não lermos? Como é que vai se cumprir essa palavra em nós, que ela é útil para o ensino, e é isso que nós fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical, que você deve frequentar, porque domingo é o dia do Senhor. Depois da escola, você vai na feira, você vai lavar o carro, você vai fazer seus negócios, dá para comer um boi até a hora do culto, das 6 horas, das 6:30, não sei onde é da congregação. Vem para a escola dominical aprender a palavra de Deus, que é útil para o ensino. Aí a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. Como é que você e eu vamos ensinar se nós não soubermos nada? Como é que nós vamos falar de Deus para ele se nós não aprendemos nada? Como é que nós vamos falar de salvação para ele se nós não aprendemos nada? Como é que nós vamos falar de pecado para ele se nós não aprendemos nada na palavra? Como é que nós vamos dizer para ele que ele tem que ser bem-sucedido na sua vida se você não leu a palavra, se você não estudou a palavra? Eu não estou falando de escola de teologia. Aliás, eu até tinha que mandar uma mensagem hoje para os alunos do curso. Mas eu vou falar aqui agora, depois eu vou mandar mensagem para os outros. Nós íamos ter um curso de bacharel em teologia aqui. Precisava de 30 pessoas. Até conseguimos umas 30, né, Lúcia? 32 parece, né? O que foi escrito. Acho que 32, 30 e pouco. Aí reunimos aqui, na reunião já veio menos de 20. Aí eu fui distribuir as inscrições, tem menos de 15. Aí não, eu liguei para a escola, falei, tá assim, falei, então, pastor, não dá certo, isso aí não funciona, não vai dar. Então é o seguinte, na quinta-feira e no domingo, eu vou trazer a sua inscrição e vou devolver o seu dinheiro.
porque nós não vamos ter curso teológico. Se você quiser fazer um curso teológico, você vai fazer nessas escolas aí, para pagar R$450, viu? 2 anos, 3 anos, e você vai lá. Não precisa fazer aqui, não. Para fazer aqui tem que ter pelo menos 30. Com 25 eu já podia fazer. Já dava certo fazer. Mas eu não tenho 25. E para 25, eu acho que ainda faltam uns 10. Então, eu não vou ficar com esse dinheiro, porque daqui a pouco já tem um passarinho voando aqui no meu ouvido esquerdo. Que essas coisas ruins sempre no ouvido esquerdo. No ouvido direito é sempre o anjo dizendo é benção, é benção, é benção. No esquerdo dizem aquela coisa, um passarinho falando aqui no meu ouvido esquerdo. Aqui, ó. Pastor, está ficando com o dinheiro da inscrição. Então eu vou devolver. Vou devolver a inscrição e vou devolver o dinheiro. Que, aliás, eu só coloquei no envelope, está lá em casa. O dinheiro e a inscrição. Quinta-feira eu vou devolver. Não vai ter curso, porque não tem quórum, não tem alunos. E eu vou dizer mais uma coisa. Nessa próxima consagração agora, estadual e nacional, para consagrar tem que ter o curso, tem que estar cursando teologia. Ou o pastor dá uma canetada para autorizar ele a consagrar. E aí, para me dar uma canetada, a gente tem que conversar lá na sala. Entendeu, irmão? Conversar na sala, com a maquininha do cartão de crédito. Ele tem que pagar as taxas, né? Estão pensando que ia corromper o... Não. Então, os irmãos que pretendem alcançar uma consagração para ministro, tem que estar estudando teologia ou ter uma canetada do pastor. Vamos seguir, irmão. Então, eu estou dizendo que a Bíblia diz que ela é toda inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela é útil para o quê? Para a repreensão. Repita comigo. Repreensão. A Bíblia é útil para o ensino e útil para a repreensão. Quando eu repreendo você, ou sou repreendido por alguém, eu fico todo dodói quando eu sou repreendido. Quando eu repreendo, a pessoa fica toda dodói. Mas quando a Bíblia repreende, não tem nem o que questionar. Quem já imaginou que a Bíblia tem essa finalidade? Ela é útil para a repreensão. Para repreender. E uma vez que eu sou repreendido, eu tenho que dar um culto de ação de graça, porque Deus se importa comigo. Ele está me repreendendo na palavra. E quem é que não erra para ser repreendido? Quem é que não erra? Me diga. Quem é que não erra para ser repreendido? Então a Bíblia está lá, é útil para a nossa repreensão. Aquele puxãozinho de orelha que Deus faz, que fala ao coração, que fala ao Espírito. E aí é o próprio Espírito usando da palavra para nos repreender. Que coisa boa a Bíblia é. Você tinha noção da utilidade, da importância dessa palavra? É útil para o ensino, para ensinar. É útil para repreender, mas não para aí. É útil para a correção, para corrigir. Diferente de repreender. A Bíblia é útil para corrigir. Então nós estamos dizendo aqui, lendo, que a Bíblia é útil para o ensino. Todo mundo diga, é útil para o ensino.
Ela é útil para a e ela é útil para a Às vezes a gente precisa evitar a fadiga, irmão. Nessa área da utilidade da Bíblia. Às vezes você quer usar seu argumento para corrigir um filho, para corrigir um amigo, para corrigir um irmão, ou para repreender um irmão. E você quer usar os seus argumentos, as suas palavras, sua experiência. Mas aí você vai ter problema. Evita a fadiga. Olha, meu filho, a Bíblia diz assim, assim. A Bíblia diz assim, assado. A Bíblia diz assim, assado. Quando essa palavra entra no coração dele, nunca mais sai. A palavra, quando você usa para esta finalidade, ensinar, repreender e corrigir, Deus está te auxiliando para que as pessoas que são objetos desta repreensão, dessa correção, desse ensino, essa palavra não vai sair nunca mais. Por isso que eu disse que quando o apóstolo escreveu isso, ele estava pensando principalmente lá na Torá. Porque até hoje ela é a constituição do povo judeu. Todo judeuzinho sabe, conhece. E Deus criou um sistema para que, de hora em hora, ele se lembrasse da palavra. Os nó que tem no talit, que chama tzitzit, esses nó faz ele lembrar da palavra. Cada hora, o judeu não passa uma hora sem ele lembrar que Deus está ali, que a palavra é verdadeira, que ele tem que obedecer a palavra. Vocês viram aí, Deuteronômio capítulo 30. Por que nós somos diferentes? Eu nem vou falar sobre a questão de você carregar a sua Bíblia. Hoje a gente não vê, né? Porque está tudo no celular. Não tem problema da Bíblia no celular. Não tem problema nenhum. Ela tem o mesmo poder. Ela tem o mesmo poder. E também não adianta colocar debaixo do braço que ela não é desodorante. Tem que usar. Não adianta deixar no Salmo 91. Não adianta deixar no Salmo 23. Tem que usar. Ela é útil quando nós a utilizamos para estas finalidades. E agora, finalmente, a quarta utilidade da palavra, que eu não posso esquecer, que você não pode esquecer. Ela é útil para a educação na justiça, diga, educação na justiça. Tem gente muito mal educada nesse negócio de justiça, não tem? Educação na justiça, não é a justiça dos homens. Em ser justo, tzadik. A palavra justo em hebraico é tzadik. Pessoa íntegra. A palavra de Deus, ela é útil para nos tornar justos. É a palavra de Deus. Essas coisas não se aprende na escola.
Estas coisas o mundo não ensina. Estas coisas a sociedade não ensina. Estas coisas o grupo de amigos não ensina. Você tem que procurar isso na palavra de Deus. E aonde é que a palavra é pregada, falada, ensinada? Aonde é que nós estudamos sistematicamente a palavra, conforme nós estamos fazendo aqui? Eu disse que tem duas formas de nós nos relacionarmos com Deus. A primeira é a oração, que nós já falamos alguma coisa, e a segunda é a palavra. E agora nós aprendemos 4 utilidades da palavra de Deus. Aliás, as principais. Ela é útil, de novo, para o método socrático. Existe um método socrático de ensino, que é o método de repetição. Esse é o método que se decora mais. É o método de repetição e o método audiovisual, que é esse que vocês estão vendo aqui. Então, para você não esquecer, a Bíblia é útil para o ensino, depois para a repreensão e depois e quarto lugar para na justiça. Que o Senhor, nosso Deus, na sua bondade e misericórdia, nos desperte para a importância da palavra, para a utilidade da palavra. Não fica só, irmão, recebendo. Como é que chama aquele passarinho que dá comida na boca do outro? Não. Tem um passarinho, ele não faz nada, ele recebe comida dos outros, só recebe comida dos outros. Eu esqueci o nome do... Acho que é passo preto. Ele só recebe, ele não morre porque os outros alimentam ele. Ele fica sempre de boca aberta. Vira e mexe, vê um passarinho e coloca lá uma comida. Não, irmão. Aqui, ó. Se desperte. Você não precisa ser um teólogo, nem estudar teologia, para ter a utilidade na sua vida dessas maneiras que a Bíblia diz, dessa utilidade que a Bíblia diz: ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Experimente mudar o jeito. Irmão, o pastor, não está tendo jeito, a menina está muito rebelde, o menino está muito rebelde, até os velhos estão rebeldes. Chama ele na palavra, irmão. Na palavra ele fica quietinho, ela vai entrando devagarinho, e vai cortando, porque ela corta na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Só a palavra de Deus. Vamos despertar nesse negócio. Isso é coisa nossa, isso Deus nos deu para nós. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Você pode receber essa palavra? Eu não terminei ainda esse pedaço, não. Eu não terminei esse pedaço, porque eu ia falar sobre a Bíblia revela o caráter de Deus. A importância da Bíblia é que ela nos dá a oportunidade de ver e conhecer a Deus. É isso que eu queria falar. As Escrituras revelam o seu caráter e a sua natureza, sua soberania e seu poder, sua razão para nos criar, para criar o universo e tudo que nele existe. Lemos na Bíblia sobre o trato de Deus com a humanidade,
Sua bondade, sua graça, sua luz, seu amor, sua santidade, sua justiça, sua misericórdia e sua compaixão. Era esse tema que eu queria falar, mas a gente fica enganchado aqui no versículo. Na semana que vem nós vamos desenrolar esse negócio. Nome de Jesus, se ele não voltar antes. Pode receber essa palavra, irmão? Deus abençoe sua vida.